te trouxe aqui, é Ele quem te mantém de pé, é Ele. Glorifica a igreja, a Ele, a Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor a Jesus Cristo nosso Senhor. Oh, aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Cumprimente essa pessoa que está ao seu lado aí com a paz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que privilégio estarmos aqui numa manhã de Santa Ceia. Como aprendemos, né? O maior culto da igreja, o culto da comunhão, o culto da celebração. Então, que você esteja atento àquilo que Deus há de falar conosco aqui nessa manhã. Não perca nada, não perca nada. Venha requerer tudo que Deus tem para você aqui nessa manhã. Não desperdice nada, aproveite tudo. E eu peço que você, ainda de pé, abra a sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo de número 8, apenas 3 versículos. Esse texto faz parte do nosso roteiro de jornada bíblica. Quem não tem a jornada bíblica aqui, né, da nossa igreja, se você ainda não tem, né, você já tem esse roteirinho aqui, alguém não tem? Alguém ainda não tem? Se alguém não tiver, só pegar conosco aqui no final do culto. Pastor Ronaldo sempre nos orienta, sempre que possível, né, a ministrarmos dentro do roteiro da jornada bíblica, porque entendemos que toda a igreja, né, está participando desse momento de reflexão da palavra. Então o contexto já fica consolidado, né, e você entende com mais facilidade. Então, Levítico capítulo 8, verso 1 ao 3, diz assim. Título aqui na NA diz: a consagração de Arão e de seus filhos. Verso 1: o Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Que você diga amém. Essa é a palavra do Senhor. Você pode tomar o teu assento enquanto estarei orando. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua presença nessa manhã. Uma manhã, ó Deus, assim como os filhos, Senhor, de Arão e toda a congregação estavam reunidos, Senhor, à porta da tenda do encontro, assim também a tua igreja se reúne nessa manhã. Tu estás aqui conosco, tu estás presente. É uma manhã de memorial, é uma manhã de comunhão, e queremos te pedir, Senhor, ó Deus, que venha sobre nós, Pai, a tua palavra para nos edificar, Senhor, para nos curar, para salvar, para libertar, ó Deus. Senhor, por tudo, desde já nós te agradecemos, Senhor, que não haja impedimentos aqui para o fluir da tua palavra, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Perdoa desde já os nossos pecados, Senhor, Deus queridos, mas que haja liberdade para o teu Santo Espírito aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Deixa eu ver se eu estou vendo aqui, ó, meu amigo Francelis, Gisele, sejam bem-vindos, prazer em vê-los aqui. Eu olhei de longe, eu falei, é ele mesmo. Meu amigo de pedal, né? Eu gosto de fazer umas pedaladas, e ele também gosta muito de pedal. Prazer tê-lo aqui conosco nessa manhã. Bom, vamos ao texto, Levítico capítulo 8, verso 1 ao 3. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Vamos trabalhar um pouquinho aqui no capítulo 8, foi o nosso tema de ontem, e o 9 é a jornada bíblica de hoje. Desde já eu quero deixar aqui o título dessa mensagem. É um título longo, mas é próprio para esse texto: tudo para levar o homem à presença de Deus. Tudo para levar o homem à presença de Deus. Vamos falar de sacerdócio, sim, vamos falar de sacerdócio, vamos falar de sacerdote, mas precisamos entender aqui o que diz esse contexto. Nós sabemos que o povo de Deus viveu cativo ou no cativeiro do Egito durante 430
430 anos, ou seja, um longo período de cativeiro, um longo período envolvido com os ídolos, com as abominações dos egípcios. Nós sabemos que o Egito também tipifica o mundo, não é isso? Quando nós estamos no mundo, estamos contaminados, separados, estamos em pecado, e assim o povo de Deus viveu separado do Senhor 430 anos, debaixo daquele cativeiro, como está em Êxodo 12:40, não precisa colocar lá, mas então Deus vai e levanta um homem, levanta Moisés, para tirar o seu povo do Egito. Só a Moisés coube essa responsabilidade. Ele quis transferir, ele quis passar para o seu irmão, ele quis correr, mas cabia a ele, não a outro. Cabia a Moisés retirar, por força e pelo poder de Deus e pela vontade de Deus, o povo de Deus do Egito. Assim como só a um coube a responsabilidade de resgatar a humanidade do império das trevas, a Cristo Jesus. E ele, diferente de Moisés, ele não refugou, ele não quis passar para outro, ele foi até a cruz e na cruz não negou e cumpriu toda a vontade do Pai. Você pode glorificar a Deus por isso? Jesus não refugou para cumprir a vontade do Pai, ele cumpriu e cumpriu-a plenamente. Então, Deus tira o povo do Egito, mas o povo estava internamente contaminado com o Egito. Agora precisava um outro processo, tirar o Egito de dentro do povo. Nós conhecemos um pouquinho disso, e por isso, lá em Êxodo 19:12, diz que o povo de Deus não podia subir ao monte de Deus, não podia subir ao Sinai, ao Horebe, porque Deus colocou até limites para que aquele povo não subisse. Sabe para quê? Para que não morresse, porque estavam em pecados, estavam contaminados com o Egito, então não podiam subir à presença do Senhor. E assim, o povo não podendo subir, não podendo entrar na presença de Deus, talvez você pense, então acabou. Não, Deus providencia algo. Sabe o que ele providencia? Então ele diz que já que o povo não vai subir, Êxodo 25:8 diz o seguinte: Deus decidiu descer. Lá em Êxodo 25, Deus vai estabelecer um tabernáculo, um lugar onde ele vai habitar, se manifestar no meio da congregação, e ele vai começar a instituir uma série de leis de purificação, para que o homem novamente pudesse ter comunhão com o Senhor. Então o homem não podia subir por causa dos seus pecados e delitos, mas para que o homem não ficasse sem salvação, Deus decide então descer. Olha, o Deus Todo-Poderoso vem até nós, foi até aquele povo para ter comunhão, para ter relacionamento com o seu povo. Queridos, só um Deus que ama, só um Deus de graça, só um Deus de perdão tem poder para fazer isso, e Deus o fez. Mandou que Moisés construísse, deu as ordens do tabernáculo, todos os utensílios, toda a preparação, mas Deus não queria apenas que Moisés, o único que entrava no monte, o único que subia ao monte, no meio da fumaça, do terremoto, dos trovões, só um homem entrava na presença de Deus, só um estava na presença de Deus, e esse homem era Moisés. Mas o desejo de Deus não era que só um homem subisse ou entrasse. Pode projetar Êxodo 19:5 e 6. O desejo de Deus ia além, irmãos. Não só que Moisés subisse, Deus queria mais. Diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6. E vocês serão para mim o quê? Um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos
de Israel. O desejo de Deus não era só que Arão, seus filhos, Moisés, pudessem entrar na presença de Deus. O projeto de Deus já visava alcançar a tua vida aqui nessa igreja hoje, a minha vida, e todos aqueles que ainda estão lá fora, estão debaixo do projeto de Deus, de que todos nós nos tornássemos um sacerdote, exercêssemos um sacerdócio. A vontade de Deus não era que mas que todos pudessem entrar na sua presença, e só um poderia preparar o pecador. Deus distribui e coloca esse fardo, essa missão sobre como está em Levítico 8, o texto que você está aberto aí. O Senhor disse a quem? Disse a Moisés. Só aquele que tinha acesso a Deus, só aquele que adentrava a presença de Deus, só aquele que falava com Deus, seria capaz de capacitar, de prover o pecador para que ele pudesse entrar na presença de Deus. Voltar ao primeiro amor é voltar a ter relacionamento com Deus. O relacionamento que havia sido perdido, quebrado por conta do pecado lá no Éden, o Senhor está aqui restaurando, trazendo e buscando novamente um relacionamento com o homem, trazendo o homem à sua presença. Só através de um homem naquele tempo, Moisés, e hoje sabemos que somente através de Cristo Jesus nós podemos novamente entrar na presença do Senhor. É por isso que essa mesa está aqui, porque não existe outro caminho, não existe outro caminho, só esse caminho. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não existe outro, e somente através dele nós adentraremos na presença do Senhor. Então, começando por Arão e seus filhos, Deus estabelece o sacerdócio, e eu quero aqui trazer algo que às vezes passa despercebido para nós em relação ao sacerdócio. O sacerdócio, ele é muito mais, preste atenção nisso. Sacerdócio implica em oferecer incenso, sim ou não? Sim. Sacerdócio implica em oferecer sacrifícios, sim ou não? Mas primeiramente, o sacerdócio implica em estar diante do santo. Você consegue entender? O sacerdócio e o sacerdote tinham acesso ao santo dos santos, o lugar onde a presença de Deus se manifestava. E o revestimento que o sacerdote recebia permitia que ele não fosse consumido, que ele não morresse, mas que ele saísse da presença de Deus com vida e vida em abundância. Mais do que sacrifícios, Deus queria a presença do seu povo, Deus queria o relacionamento com o seu povo. Sim, o sacerdote exercia o seu ofício, queimar incenso, sacrificar, mas antes disso, ele conseguia entrar na presença do Senhor. Nessa manhã Deus te trouxe aqui, antes de você oferecer qualquer sacrifício, Ele já fez por você. Ele só quer de você e de mim obediência, não sacrifício. O que Ele quer é a tua presença. Ele quer a tua presença, Ele quer um relacionamento contigo. Nessa manhã, você que está aqui, você não pode sair daqui sem ter um relacionamento com esse Deus que te chama para perto, esse Deus que você e eu não teríamos acesso, não poderíamos subir até Ele por causa dos nossos pecados e delitos. Então, por misericórdia e graça, Ele resolve descer, vir até mim, vir até você, visitar você no seu quarto de guerra, quando você dobra o seu joelho, quando você ora, quando você clama. O povo estava no Egito, clamava, e o clamor chegava a Deus, sabe por quê? Em todo tempo, mesmo quando o povo estava afastado pelos seus pecados, Deus continuava buscando a presença, o desejo de ter a presença novamente, como no começo, onde Ele visitava o homem. Deus queria, Deus buscava, e Deus estava aqui, trazendo o homem de volta à sua presença. E para isso, Deus pede que Moisés possa providenciar 6 coisas, e se você quiser tomar nota delas, nós vamos começar aqui pelas vestes. O primeiro revestimento que Deus pede para que Moisés providencie são as vestes. As vestes falam da justiça de Deus.
As vestes sacerdotais eram diferentes e eram cheias de peculiaridades, distinguiam o sacerdote de todos os demais do povo de Deus, mostravam que aquele homem era separado, consagrado, que ele tinha um ofício sagrado, que ele estava em santidade, que ele estava revestido. As vestes também nos fazem lembrar, preste atenção, de uma festa de casamento que se assemelhava ao reino dos céus, como está lá em Mateus 22, do 1 ao 14, e o rei chama os convidados para aquele casamento, mas diz o texto que os convidados não eram dignos, ou seja, fazendo uma alusão clara aqui em Mateus aos judeus. Cristo veio para os seus, e os seus não o receberam. Preste atenção nisso, não o receberam. Cristo veio para os seus, e os seus não o receberam. Quando alguém fala para você e para mim, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Nós estamos dentro desse texto. Cristo veio para você. Cabe a mim e a você recebê-lo ou não. Cabe a mim e a você. Então ele vai dizer que os convidados não eram dignos, deram desculpas e foram saindo. Então Deus diz o seguinte: chame os bons, vá pelas esquinas, chame os bons e chame os maus. Chame bons e chame maus. Mais uma vez mostrando que o quê? Que as vestes, elas apontam para a justiça de Deus e não a sua. Não pede assim, olha, chame só os bons, chame quem fez boas obras, chame quem é bonzinho, certinho, não. Chame bons e chame maus, porque o que vai fazer com que eles possam entrar na minha presença, na festa, no reino dos céus, são as vestes que eu estarei dando. O rei, ele dava vestes, irmãos, para aqueles que eram convidados para o banquete, para a festa de casamento. Ele fornecia as vestes, e diz o texto lá em Mateus 22, que de todos aqueles que foram chamados, bons e maus, pelos méritos do rei, entre eles, apareceu um que não tinha as vestes nupciais. E o que isso quer dizer? Que um rejeitou. Irmão, se Jesus está batendo na porta do seu coração hoje, se Deus está falando com você hoje, não resista. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aquele que resistiu, aquele que desprezou as vestes, diz o texto que ele foi lançado fora, num lugar onde haveria choro e ranger de dentes. Então as vestes, elas apontam para nós a justiça do Senhor. Não é pelos teus méritos, não é porque você é bom ou mal, é porque o Senhor te convida nessa manhã. Chegou até você o convite da graça, chegou até mim, chegou até nós o convite da graça. A mesa está diante de nós, não é pelos teus méritos, pelos teus deméritos, é pela justiça de Cristo. Aprove ele convidar você para estar aqui nessa manhã. Então, uma coisa precisamos fazer: não rejeitar o convite e não rejeitar as vestes que Deus está nos fornecendo. Você pode dizer amém? Deus quer trocar, como está lá em Isaías 61, verso 3, Ele quer trocar o espírito angustiado. Talvez alguém entrou aqui assim, com o espírito angustiado. Ele quer te dar uma veste, um manto de louvor, de alegria. Você não vai sair daqui dessa forma, angustiado, não. Vai sair daqui com um manto de louvor, com a alegria do Senhor no teu coração, em nome de Jesus, amém? O segundo elemento que o Senhor ordena a Moisés é o óleo da unção. O óleo da unção era feito das mais excelentes especiarias, como está em Êxodo capítulo 30, do verso 22 ao verso 33. E é interessante que o óleo da unção era exclusivamente para os sacerdotes. Não poderia ser feito outro, se fizesse morriam. Era exclusivo, algo puro, algo excelente, as melhores especiarias, o melhor, Deus separou para ungir os seus sacerdotes. Primeiro a unção, depois o acesso. Quem não tem a unção não pode acessar a presença de Deus. Sem a unção
não há como adentrar na presença de Deus. Primeiro a unção, depois o acesso. Isso simboliza a essência, o óleo simboliza a própria essência de Deus, o seu maior atributo. Qual é o maior atributo de Deus? Santo, santo, santo é o Senhor. O óleo apontava para o seu maior atributo, a sua santidade, como está em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas mais uma vez eu digo, Deus queria que somente Arão fosse santo e entrasse na sua presença? Deus queria estender o derramar do seu Santo Espírito a toda a carne. Em Joel capítulo 2, 28 está escrito: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus queria que você estivesse aqui nessa manhã. É da vontade de Deus. Essa semana falamos sobre a vontade de Deus, não como uma coisa humana, né? O humano fala assim: vontade é uma coisa que dá. Viu como é que vocês sabem? Essa é a vontade humana. A vontade de Deus não é essa. Na Bíblia, a palavra vontade, quando se refere a Deus, remete-nos a uma palavra chamada volição. É uma vontade consciente, é um desejo ardente, é uma convicção de realizar aquilo que colocou no seu coração. Então a vontade de Deus, ela é soberana, ela é consciente, ela é fruto realmente do mover de Deus. E nós vemos que é da vontade de Deus derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Em Atos capítulo de número 2, verso 16 a 18, nós conhecemos aquela história, o relato da vinda do Espírito Santo de Deus, e nós vemos que Pedro confirma para aqueles que estavam presentes: isso é o que está acontecendo, e foi profetizado. O Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Mas isso só foi possível por causa de uma coisa, que se chama unidade. Se você observar o texto que nós lemos no verso 3, diz assim: reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Lá em Atos capítulo 1, quando vem o derramar do Espírito Santo, o texto vai dizer que todos estavam. Irmão, fica ligado aí, que o Espírito Santo pode te visitar aí agora. Você entende isso? É a palavra, não é o que está no meu esboço, é o texto sagrado. Todos estavam reunidos, juntos, no mesmo lugar. Não tinha um na sala, outro na cozinha, outro não sei aonde, não, estava todo mundo junto no mesmo lugar, na expectativa. E diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Você recebe essa palavra no teu coração? Você não vai sair daqui com o espírito angustiado, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ah, meu irmão, unidade, fica firme, porque nós sabemos que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Muitos são chamados. Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Mas quantos estavam no derramar do Espírito Santo? 120 apenas. Sabe o que isso fala? É isso mesmo, perseverança. Irmão, persevera. Persevera na presença do Senhor. Persevera em Jerusalém. Não sai de Jerusalém. Permanece na igreja, permanece na comunhão dos santos, permanece no ministério que Deus te colocou, permanece no lar que você está. Talvez aqui nessa manhã está com pensamentos de sair de casa, de seguir a sua vida, o seu rumo. Não, meu irmão, você tem uma casa, você tem um lar. Permaneça no lar que Deus te colocou. Não saia da presença, não saia do centro da vontade de Deus. A ordem era permanecer em Jerusalém. 120 permaneceram em unidade e receberam a visitação do Espírito Santo de Deus. Eles foram visitados, irmãos, como no Salmo 133, é na unidade que o Senhor ordena, a sua bênção de vida para sempre. Você pode dizer amém? Amém? E nós estamos aqui nesse lugar da visitação do Senhor, e Jesus está aqui entre nós, aquele que prometeu o Espírito. Olha, o óleo, Jesus prometeu que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Jesus prometeu isso, mas Jesus não só prometeu,
Ele também é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esse óleo, irmãos, esse revestimento para manter a nossa lamparina acesa até o final, sabe, quem nos batiza com esse óleo é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Cristo Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. E diz o texto em determinado momento que Jesus também sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Ele promete o Espírito, ele batiza com o Espírito e ele sopra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o vento ele vai por onde ele quer e não há lugar que ele não possa passar. E aqui nessa manhã uma congregação reunida e quem sabe o Espírito Santo está sendo soprado na sua vida, no seu coração. Para quê? Para que você seja cheio, não cheio de orgulho próprio, não, para que você possa entrar na presença do Senhor, para que você possa entrar na tenda do encontro, para que você possa entrar na presença do Santo dos Santos. O Senhor quer a tua presença mais do que o teu sacrifício. O Senhor quer a tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro é o novilho de oferta pelo pecado. O novilho de oferta pelo pecado, nós sabemos, aponta para a expiação dos pecados, para cobrir os pecados, para reconciliar o homem com Deus. Há uma transferência, coloca-se a mão naquele animal sobre a cabeça e como se o pecado, e na verdade era isso que simbolizava naquele tempo, o pecado era transferido para aquele animal e aquele animal era morto. Eu não sei como você se sente, ou como você se sentiria, mas se você nunca parou para pensar, o que dizer de um inocente morrer no seu lugar? Você cometer um crime, e um inocente está sendo acusado, e você quieto. E o inocente está sendo maltratado e você quieto. Era o que acontecia com esse animal. Esse animal, a Bíblia vai dizer que Jesus foi como o cordeiro mudo, falou nada, não se defendeu. No meu e no teu lugar, todos os presentes ali sabiam que eram pecadores. Quando Jesus manda aqueles que acusavam a mulher adúltera, né, dita adúltera, olha, quem não tem pecados atire a primeira pedra, não ficou um, porque todos sabiam que eram pecadores, mas ali estava Jesus, sendo mutilado, sendo crucificado, e as pessoas ainda gritavam, crucifica, crucifica, crucifica. Irmãos, sem o revestimento, essa é a nossa imagem, sem as vestes, sem o óleo, essa é a nossa imagem. Nós também estaríamos gritando junto com eles, crucifica, crucifica, crucifica. Mas Cristo vem, e aqui a oferta pelo pecado aponta para um sacrifício substitutivo, para o perdão, até de pecados não intencionais. O sangue de Cristo é tão poderoso, que cobre até os pecados que eu e você cometemos, que foram não intencionais, por ignorância. Sabe aquele tempo da ignorância? Você só chegou até aqui porque já tinha sacrifício, mesmo no tempo da sua ignorância. Mesmo quando você não conhecia Cristo Jesus, mesmo quando você não conhecia a palavra, já havia um sacrifício para guardar a sua vida, senão você não estaria aqui. O sacrifício é requerido a um homem chamado Arão. E se você voltar um pouquinho à história, aqui está sendo sacrificado um bezerro, um novilho, para purificação, para substituição, pela vida de Arão. E nós lembramos que Arão foi aquele homem que em Êxodo, ele também esteve diante de um bezerro. Você lembra dessa história? Mas lá, ele fez com as suas próprias mãos um bezerro de ouro. Enquanto Moisés subia ao monte, pressionado pelo povo,
Arão fez um bezerro de ouro para adorá-lo. Construiu até um altar, um templo para esse bezerro. Olha como o Egito, irmãos, olha como o Egito muitas das vezes está alojado dentro do nosso coração. Olha o perigo. Um homem que estava com Moisés, um homem, enfim. Mas o contexto aqui é o seguinte: Arão, eu estou te dando uma nova oportunidade. Arão, eu estou mudando a tua sorte. Arão, você estava sendo sacerdote dos ídolos do Egito, fazendo um bezerro de ouro para o meu povo adorar. Mas Arão, sabe o que eu vou fazer com você agora? Você vai ser um sacerdote do Deus Altíssimo. Você agora vai estar diante da minha presença e vai também apresentar toda a congregação, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aquele que estava em pecado, aquele que estava na idolatria, aquele que estava envolvido com toda sorte de males. Deus restaura e dá uma segunda chance, dá uma oportunidade. Então o teu passado, irmão, não te condena. O teu passado não te condena se você se apresenta diante da tenda do encontro. Se você não rejeita o revestimento que Deus está derramando sobre a tua vida aqui nessa manhã. Se você não rejeita as vestes, se você não rejeita o óleo e se você não rejeita o sacrifício de Cristo Jesus, o teu passado não te condena, porque Ele pode fazer de você uma nova criatura para viver uma nova vida que glorifica o nome do Senhor. Amém? Ah, irmão, Arão não conseguiu nada com o bezerro de ouro, só arrumou problema. E Deus providenciou para ele um outro bezerro, um outro novilho. E esse, através do sangue desse, ele pôde ter uma oportunidade, uma chance e uma mudança. E o quarto elemento que é apresentado aqui é o carneiro do holocausto. O carneiro do holocausto é uma oferta que agrada a Deus. Ela está instituída lá em Levítico capítulo 1, do verso 1 ao 9. O holocausto, a oferta que agrada a Deus, o holocausto foi a oferta que Deus pediu a Abraão. Irmãos, esse holocausto, esse carneiro do holocausto, foi a oferta que Deus pediu a Abraão. E você sabe o que Deus pediu a Abraão? Pediu Isaque. Tudo que Abraão, tudo que Sara tanto esperaram, toda a sua esperança, toda a sua confiança, o cumprimento da promessa: em ti serão benditas todas as nações, farei de você uma grande multidão, uma areia, tudo, toda a expectativa de um casal, de uma família, Deus pediu tudo. Ofereça para mim em holocausto. Ofereça para mim em holocausto. Essa é a oferta, o carneiro do holocausto. Deus pediu isso a Abraão. E o texto vai dizer que quando Abraão ia sacrificar Isaque, Deus interrompeu. E ele escutou a voz: agora sei que você teme a Deus. Agora sei que você teme a Deus, porque você não poupou nada, mas estava disposto a entregar tudo diante do seu Deus. Isso é confiança. Isso é confiança. E assim, Cristo também nos mostra isso na cruz. Tudo, Deus entregou tudo. O seu único filho, o seu unigênito, Ele entregou naquela cruz por nós, pecadores, em nosso lugar. Deus não poupou nada, entregou tudo. Cristo é 100%, então era Deus se entregando ali por mim e por você. Deus se entregando totalmente por mim e por você. Você pode dizer amém? Deus se entregando, se colocando no lugar, olha, do pecador. É isso, irmãos, que o Senhor está fazendo aqui nesse contexto, e continua a fazer nos nossos dias. E aí Ele continua a falar do cordeiro da consagração, o quinto aí para nós fecharmos, né? Só para que você entenda, no verso 2 diz assim: o novilho da oferta pelo pecado e os 2 carneiros, tudo bem? Aí você vai, por favor, no verso de número 14,
que eu acabei não citando o versículo para você, perdoe-me. No capítulo 14, 8:14, vai dizer aí: então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, que nós falamos anteriormente. Agora no 18, capítulo 8, verso 18, fala do segundo carneiro. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, tá? Então, quando fala lá no verso 2, 2 carneiros, um é da oferta pelo pecado e o outro é o carneiro do holocausto. E o terceiro, verso 22, diz aí: então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Amém? E esse carneiro da consagração é interessante, eu vou ler aqui com você. Diz assim a partir do verso de número 23: Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e pôs na ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tudo bem até aí? Ele pega aquele carneiro, ele oferece para a consagração do sacerdote, e ele pega um pouco do sangue, passa na ponta da orelha, na ponta do polegar direito da mão e do polegar direito do pé. E o que tudo isso quer dizer, irmão? Quer dizer que a partir daquele momento, aquele homem estava totalmente, cabeça aos pés. Lembra da unção que desce sobre a cabeça e vai até a orla das vestes? Aquele homem, a partir daquele momento, era totalmente consagrado ao Senhor. Ele era consagrado para novamente voltar a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Aquilo que foi quebrado com o pecado, onde o homem até ouviu, mas não obedeceu. Agora o sacerdote está sendo restaurado para ouvir e obedecer à vontade de Deus. O seu polegar diz das suas obras: só podemos fazer a obra de Deus por meio do sangue. Sem sangue, sem a marca do sangue, você não faz a obra de Deus. Você faz ativismo, você faz obras sociais que são digníssimas. Sem a marca do sangue, não fazemos a obra de Deus. É assim. Por isso ele tinha que ter nas suas mãos a marca do sangue. Tudo que você fizer tem que ter a marca do sangue de Cristo, porque se não tiver a marca do sangue de Cristo, a glória é do homem, mas quando tem a marca do sangue, a glória é de Deus. Ele tinha que ter o sangue nas mãos, na ponta dos dedos, falando das obras, e tinha que ter também o sangue no polegar do dedo direito dos seus pés. Sabe para quê? É isso mesmo, para conseguir permanecer no caminho, para que seus passos fossem guardados. Tinha que ter a marca do sangue também nos pés, para que Deus continuasse a guiar pelo caminho, o único e vivo caminho. Só pelo sangue de Jesus, só pelo sangue de Jesus nós entramos por esse caminho. Por isso tinha a marca do sangue nos pés também. Tinha a marca do sangue nos pés, pelas suas pisaduras. Você lembra disso? Fomos sarados, não é isso? Certa vez, acho que Bruno pregando aqui, trouxe uma mensagem linda acerca das pisaduras, o sangue de Cristo escorria até os seus pés, todo o seu corpo. Então, tem que ter marca de sangue, irmãos, para entrar na presença de Deus. Não há como entrar na presença de Deus se não tivermos a marca do sangue de Jesus. E também a consagração nos fazia propriedade de Deus. Agora o sacerdote era propriedade de Deus, e aquele que é propriedade de Deus, o inimigo não pode. Vale a pena ter o sangue de Jesus na sua vida? Vale a pena ter o sangue de Jesus na sua vida? Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena ter o sangue de Jesus na sua vida. O inimigo não pode tocar, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. E o sexto elemento, cesto de pães sem fermentos, traz uma memória clara do êxodo. Mas por quê? Lembra que nós estamos falando desde o princípio que essa ordenação sacerdotal começou com Arão, mas que a vontade de Deus era que todo o seu povo, todo o povo pudesse voltar à sua presença. Pois bem, aqui nós estamos vendo o cesto dos pães sem fermentos, e nós lembramos dessa imagem dos pães sem fermentos aonde?
na saída do Egito. E por que eles usavam? E por que eles tinham que ter o pão sem fermento? Porque estava próxima a hora, irmãos. A hora estava próxima. Era preciso ter pressa. Deus ia arrancar do Egito. Deus ia tirar com mão forte do Egito. Eles tinham que estar prontos, tinham que estar preparados. Não dava tempo de fermentar a massa, não, era sem fermento. Sim, fala de pecado, sem pecado, sim, mas isso aponta para esse contexto de pressa, de que Jesus, de que o Senhor estava para visitá-los e seria urgente. Eu até separei aqui no capítulo 9, também, diz aí, capítulo 9, verso de número 4. Falando acerca da consagração de Arão, de seus filhos e todo aquele ritual, no capítulo 9, verso 4 diz assim: um boi, um carneiro por oferta pacífica para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite. Por quê? Hoje. Porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Irmãos, nós não sabemos, mas alguém duvida que pode ser hoje? Pode ser hoje, irmãos. Por isso o memorial, por isso a memória de que nós precisávamos estar prontos. Deus poderia visitá-los brevemente, e nós sabemos que não é diferente no nosso contexto. A qualquer hora, a qualquer momento, Deus, Cristo Jesus, voltará, e será num abrir e piscar de olhos. Não vai dar tempo de levedar massa, de bater, irmão, tu tem que estar pronto e preparado. Então tudo isso, foi o tema, que eu falei aqui da mensagem. Tudo isso para quê? Para que o homem, o sacerdote, pudesse sacrificar diante do Senhor, também. Para que o sacerdote fosse um representante de todo o povo, também. Para que o sacerdote pudesse levar incenso à presença de Deus, também. Mas em primeiro lugar, para que o homem voltasse a ter relacionamento com Deus. Tudo isso foi providenciado por Cristo para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Você pode agradecer a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Oh, aleluia! Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vou pedir para projetar 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E o texto vai dizer que Cristo oferece aquele pão sem fermento, e diz o seguinte: isto é o meu corpo. Ele diz assim: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. E em 2 Pedro 1, 4 diz assim: por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornassem o quê? Coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Você entende o que é isso? Olha o que essa mesa representa. Nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Deus, Cristo, Ele assume o meu pecado, e eu e você, não dá nem para falar isso. É tão vergonhoso para nós que não dá para falar que nós tomamos parte, somos coparticipantes da natureza divina. Mas é isso que Deus faz. É isso mesmo, é para agradecer mesmo. É para agradecer ao Senhor, porque Ele vestiu, sabe as vestes? Ele nos vestiu com a sua natureza. Nós recebemos, somos coparticipantes da natureza divina. Ele nos vestiu com essa natureza, irmãos, através do seu corpo. O seu sangue nos purificou, nos comprou, foi um alto preço. Lembra do óleo? Especiarias, as melhores, mais excelentes. Deus não poupou nada para trazer você à sua presença. Ele nos comprou, nos tornou aptos e nos constituiu. Lembra do desejo de Deus? Vocês serão para mim um reino
de sacerdotes que falamos no princípio? Vamos projetar, por favor, 1 Pedro 2:9. Cristo consumou essa promessa. 1 Pedro 2:9, a primeira, acho que é 1 Pedro. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, recebe aí, igreja. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Sacerdócio, a promessa lá atrás, que nós começamos falando aqui, Cristo consumou. Agora nós, toda a igreja, todos aqueles crentes que creem em Cristo Jesus, têm acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Agora não é mais só através de Arão, não é mais através de Moisés, não é através de um homem, de uma mulher, de um padre, de um bispo, de um santo, de seja quem for. Agora nós temos acesso à presença de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele consumou todas essas coisas para que você pudesse estar na presença dele. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode agradecer ao Senhor? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia! Obrigado, Deus! Já estamos encerrando. O sacerdócio estabelecido por Moisés, sacerdócio terreno, teve grande valor. Conduziu o povo por aproximadamente 1500 anos, desde Moisés, Arão até Cristo. Mas o sacerdócio de Cristo não ungiu só um, só dois, mas derramou sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Não por um período curto de tempo, mas para toda a eternidade estarmos diante da presença do Senhor. É isso que Deus tem para aqueles que creem, para aqueles, irmãos, que não abandonam as suas vestes, que não negam o convite. Deus continua chamando, bons e maus, Ele continua chamando, porque o que vai fazer entrar na presença, nas bodas, no reino dos céus, não é seu mérito ou seu demérito, é as vestes que o Senhor providencia para cobrir a tua e a minha iniquidade. É o óleo da unção, a sua própria santidade, é o sangue derramado que nos purifica, que nos compra, que nos habilita a entrar na presença do Senhor. Então nessa manhã, quando você participar da ceia, meu irmão, minha irmã, lembre que tudo isso foi para que você voltasse à presença de Deus, para que você voltasse ao primeiro amor, como nós cantamos aqui, para que você se alegrasse, lembrasse que breve Ele virá. É por isso que o memorial está diante de nós, até que Ele venha. Façam memória de mim, até que Ele venha, e certamente Ele virá, e não irá demorar. Então nessa hora, eu quero convidar a igreja a dobrar aí, onde você estiver, a sua cabeça. Eu quero orar por você, eu quero orar pela igreja. Eu quero pedir que os irmãos escalados estejam aqui à frente para também ministrar a Santa Ceia do Senhor. Mas você, fique sentado, dobre aí a sua cabeça e faça agora a sua oração, o seu devocional com Deus. Você viu que não dá para entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. É preciso ter a marca do sangue, é preciso reconhecer o convite, é preciso aceitar o convite, é preciso que nós tenhamos a marca do sangue nas nossas mãos, na nossa mente, nos nossos pés. Então você que entrou aqui com o espírito angustiado, que o óleo da unção separado para os sacerdotes, o óleo que consagrava, o óleo que revestia, o óleo que separava, a saber, a própria presença do Espírito Santo, venha sobre você, venha sobre mim, venha sobre nós, dissipando todo o mal, dissipando tudo aquilo que quer te afastar da comunhão. 500 viram Jesus Cristo ressurreto, mas só 120 aguardaram o cumprimento da promessa. Meu irmão, permaneça em unidade, permaneça em comunhão, não saia da posição, não saia de Jerusalém, confesse os teus pecados diante do Senhor e participe dessa mesa com alegria. Mas caso você ainda não esteja apto a essa mesa, eu quero lembrar você que antes dessas 6 coisas, o texto diz que Moisés levou Arão e seus
filhos para que se lavassem com água. Ah, meu irmão, existe um tanque de batismo aqui nessa igreja, preparado para você que ainda não está apto a participar dessa mesa. Então que nada te tire de participar desse momento de batismo. Entrega a tua vida ao Senhor, venha, passe pelas águas, seja lavado e participe desta mesa. Senhor Deus, nós te pedimos nessa manhã que venha sobre nós um revestimento de graça, Senhor, de fé, Senhor, de ânimo para prosseguirmos, para caminharmos. Deus bendito, foi da tua vontade que nós estivéssemos aqui. O desejo do Senhor, tudo que Deus fez, foi para que tivéssemos comunhão com Ele. E para ter comunhão com o Senhor, é preciso tomar do pão e tomar do cálice. Então, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento tão sagrado, tão solene, e que possamos fazer memória, ó Deus, sermos gratos, porque se o Senhor nos arrancou do mundo, foi, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Se o Senhor tirou o seu povo do Egito, Senhor, foi pela tua graça e pela tua misericórdia. E nessa manhã continuamos aqui debaixo da tua graça, da tua misericórdia, em nome de Jesus. Os irmãos vão estar passando os elementos, não deixe de pegar. E você que ainda não passou pelas águas, aí no verso 6 de Levítico 8, diz assim, ó: e fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem, e mandou que se lavassem com água. A água fala da purificação, e nós já estamos para marcar mais um batismo nas águas. Você que não participa hoje da Santa Ceia do Senhor, a hora está próxima, não fique de fora. Quando anunciar batismo nas águas, dê o seu nome e passe pelas águas. E antes do louvor, se alguém aqui nessa manhã quer aceitar esse Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, entendeu que Ele fez tudo para te reconciliar com Ele, sentado onde você está, erga a sua mão que eu quero orar por você. Se você quer aceitar Jesus, se você entende que o sacrifício foi para que você pudesse estar com Ele para todo sempre, onde você está, não precisa nem se levantar, levante a sua mão que eu quero orar por você. Não? Alguém voltando, retornando para os caminhos do Senhor, vivendo essa reconciliação que está sendo operada aqui nesse texto? Alguém voltando? Não? Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro que por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali Ele verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Som. Amém.
A Bíblia diz que toda a congregação estava reunida diante da tenda do encontro. Sabe o que isso quer dizer? Que eles estavam ali como uma grande família. Nós estamos entrando no mês de maio, um mês dedicado à família, um mês onde nós teremos ministrações aqui voltadas para a família. E era isso que Deus queria restaurar no seu povo, essa comunhão, essa unidade, essa aliança, esse convívio familiar. Deus então chama todos para próximo, para a tenda do encontro, e ali eles também intercediam uns pelos outros. Então eu quero convidar você que já está com os elementos nas suas mãos, não precisa levantar agora, mas eu quero fazer aqui, com base no sacerdócio de Arão, eu quero fazer junto com aqueles que já participam da Santa Ceia do Senhor, uma intercessão pelos nossos irmãos, aqueles que já estão aqui conosco, mas ainda não participam dessa mesa, para que o inimigo não venha roubar a boa semente do coração deles, e que eles possam no próximo batismo, passar pelas águas, e estarem assentados conosco à mesa do Senhor. Então você que já tem os elementos, feche os seus olhos. Você que ainda não tem os elementos, coloque a mão no seu coração, e queira fazer parte, não deixe passar, não rejeite esse convite, não rejeite as vestes que o Senhor está derramando sobre você nessa manhã. Deus, nós como igreja, Senhor, assim como é desejo do Senhor, não que um participe e entre na sua presença, não que somente Moisés e Arão entrem na tua presença, mas o Senhor, Deus, o teu desejo era que todos se tornassem sacerdotes e pudessem acessar a tua presença. Então nós, Senhor, queremos te pedir